3, 2, 1 gravando. Vou falar muito sobre reforços nesse vídeo, principalmente no São Paulo e no Corinthians, que está preparando um pacotão de reforços, ou pelo menos trabalha para ter um pacotão de reforços. Quero trazer detalhes sobre Marinho e o Corinthians de olho em Michael Cuéllar, ex-Flamengo, lembra desse colombiano? Muito bom, inclusive. E Matias Rojas, uma situação que já está um pouquinho mais avançada. Trago todos esses detalhes para vocês. Antes, ó, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. A gente sempre traz notícia de mercado, bastidores da bola para vocês. Não esquece, né? Às vezes você consome aqui os conteúdos, não está inscrito, muito simples, só apertar o botãozinho ali, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Ah, e para quem é inscrito, quem acompanha a gente todo dia, tem desconto da Centauro. Sim, o cupom mais utilizado da Centauro é o Hernan10, que te dá 10% de desconto. Você entra lá na nossa vitrine da Centauro e sempre vai ter ofertas, descontos já da própria Centauro. E aí, usando o cupom Hernan10, você ativando esse cupom, você ainda tem mais 10%. Ou seja, vale muito a pena. Clica nesse QR Code que está aqui ou então no link na descrição do vídeo, beleza? Ó, vamos falar do Marinho. O São Paulo tem conversas já em andamento com o Marinho. A questão que está pegando agora, e ontem eu estava conversando com algumas fontes do São Paulo e essas fontes me diziam que o São Paulo está otimista, mas também ao mesmo tempo existe uma cautela. Por quê? Porque o Marinho é um jogador que está deixando o Flamengo, é um jogador que foi multado, né? Teve uma questão ali de uma discussão com o integrante da comissão técnica do Sampaoli, foi multado, está treinando em horários alternativos, está no mercado, entre aspas, né? E o Flamengo, evidentemente, é muito melhor emprestar um jogador que tem contrato do que propriamente deixar o cara afastado e treinando lá. Então, assim, o Flamengo não é um empecilho para a negociação São Paulo e Marinho. A questão é se acertar com o jogador. A gente sabe que o São Paulo no mercado é um São Paulo que está com pouca grana. Não é um São Paulo que está assim nadando em dinheiro e falar: Marinho, pode vir aí, vamos pagar aqui o seu salário cheio, né? Então, assim, o São Paulo esbarra nessa questão financeira e tem um pouquinho de cautela. O que eu pude apurar é que até o final dessa semana essa situação vai ser resolvida. Ou se o Marinho vem, ou se o Marinho realmente vai acabar não vindo para o São Paulo. Eu vi muito nas redes sociais, e isso é legal esclarecer para o torcedor, muita gente ficou falando: o Marinho ganha um salário muito alto. Vocês sabem que eu aqui não gosto muito de ficar falando valor de salário de jogador. Na questão das redes sociais ali, da especulação e tudo mais, é que o Marinho teria um salário ali de praticamente 1 milhão, coisa de 800 mil reais, e me garantiram que não é. Conversei com uma pessoa que está ali envolvida diretamente nessa situação do Marinho e me disse: olha, André, o Marinho não ganha esse salário que estão falando nas redes sociais. Então, assim, eu trago aqui para você com muita confiança que o salário do Marinho não é esse absurdo. Ele não ganha mais do que os principais jogadores do São Paulo ganham hoje. Ponto. Mas, mesmo assim, é uma questão de um salário que, né, é considerado alto, né? Um jogador que é importante num clube grande como o Flamengo. Então, assim, o São Paulo vai estar trabalhando nessa questão financeira, está trabalhando nessa empreitada, né? E aí você faz ali uma engenharia, toma daqui, toma dali, a famosa engenharia financeira, também para você poder aportar um jogador como esse. E é claro que existe uma situação que também fica muito evidente, que essa oportunidade é uma grande chance para o Marinho no São Paulo, porque o Marinho chegando no São Paulo, ele chegaria para brigar por titular, né? Muita gente aponta que o Marinho seria titular fácil nesse time do São Paulo. O Dorival Júnior é um cara que gosta muito dele, o Lucas Silvestre, o assistente, é um cara que gosta muito dele. Então, assim, o Marinho teria pela frente com o São Paulo uma grande oportunidade. É um pouco também do que as pessoas do São Paulo batem nessa tecla, nessa negociação com o Marinho, para convencer o jogador. Fala assim: ó, aqui você vai ter uma oportunidade muito boa. É um grupo bom, é um grupo que se mostra cada vez mais fechado. O Dorival Júnior é um cara que tem um perfil muito agregador. Ou seja, para o Marinho seria um cenário muito bom, mas aí existem esses detalhes que precisam ser acertados até que se avance para a contratação do Marinho. Falei com uma pessoa de São Paulo, essa pessoa de São Paulo me disse: não, otimismo sempre tem que ter, né? Mas tem que ter um pouco também de cautela em relação ao Marinho, em relação a essa negociação que o São Paulo está em curso
com o jogador e até o final da semana deverá ser resolvido. Beleza? Deixa eu falar agora do pacotão do Corinthians, né? Não esquece de deixar seus comentários sobre o Marinho, se vale a pena, se não vale. Eu queria falar do Corinthians, que o Corinthians está no mercado. O Corinthians está negociando com o Matias Rojas, paraguaio de 27 anos, e a informação que eu tenho, né, até publiquei isso na minha coluna ontem à noite, a minha coluna do UOL, coluna de mercado, que o Corinthians tem já, assim, uma situação em que se discute salário, tempo de contrato, e o Corinthians quer um contrato longo com o jogador, de 4 a 5 anos, tendência 4, aquela coisa de renovar, se o cara atingir as metas e tudo mais. Cabe dentro do orçamento do Corinthians e, claro, você tem pagamento de luvas, prêmios por assinatura de contrato, um montante de uma oferta que foi considerada, né, pelo staff do jogador, e o staff do jogador está analisando os prós e contras dessa proposta, e aí também você já tem lá a possibilidade de tempo de contrato, possibilidade de salário, essas coisas. Então já é uma conversa um pouco mais avançada em relação ao Matias Rojas. Ah, André, tá fechado? Vai vir? Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. Mas o Corinthians está otimista e aí existem avanços, né? As conversas que começaram semana passada, quando o Corinthians esteve lá em Buenos Aires, lá na Argentina, a situação hoje já é muito mais avançada em relação ao Matias Rojas, que vai terminar o seu vínculo dia 30 de junho com o Racing, sabe que não vai ficar e vai ficar livre no mercado. Paralelamente ao Matias Rojas, o Corinthians continua observando, continua sondando o mercado. O Cuéllar é uma situação que já tem ali uma negociação, uma conversa em andamento. O Cuéllar é jogador que está na Arábia, né? É um jogador que teve um bom desempenho, teve bons momentos no Flamengo, né? Naquele Flamengo campeão de Jorge Jesus e tudo mais. Então, assim, é um jogador que até é um pouquinho antes, né, da chegada do Jesus, mas é um jogador que performou muito bem e é um atleta que topa voltar ao futebol brasileiro, né? Ele é colombiano, toparia voltar ao futebol brasileiro, mas é uma negociação que também acontece. Já o Corinthians também avalia o quê? Avalia uma volta do Michael, que joga no mesmo time do Cuéllar. E o Michael é uma situação que praticamente já se sabe o preço do atleta, né? O Al Hilal é um time que faz jogo duro nas negociações, né? Mas há um interesse. E esse interesse do Michael do Corinthians já é um interesse antigo, né? Quando ele saiu do Goiás e foi para o Flamengo, o Corinthians era um dos interessados. Abriu negociações, ou seja, já há uma relação da diretoria com os empresários do Michael, com quem comanda a carreira do Michael, né? Então, assim, é uma situação que ainda está muito na análise, muito no buscar informações do que propriamente uma proposta ou algo mais avançado, como a gente já tem caminho mais percorrido, mais bem desenhado em relação ao Matias Rojas. Mas o Corinthians se movimenta no mercado e, claro, também está de olho num lateral. A ideia da diretoria é ter esses 3, 4 reforços para essa temporada ainda, para tentar fazer o time melhorar. O Corinthians que, na questão anímica, né, essa vitória contra o Fluminense foi muito importante, sem dúvida nenhuma, para o ambiente ganhar mais confiança no Corinthians. Deixa seus comentários aqui. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações e tamo junto!